Oi, meu nome é Cristine e eu falo com vocês da cidade de São Paulo, no Brasil. Esse é o meu canal em que eu faço vídeos sobre, normalmente, o que eu tô fazendo, né, de projetos ligados a manualidades. E eu costumava contar um pouco também de como era a minha vida quando eu morava no Japão. Já faz mais de um ano que eu voltei e desde então eu não postei nenhum vídeo. Eu sou brasileira, eu nasci aqui no Brasil, mas eu morei no Japão 2 vezes. Uma quando eu tava fazendo intercâmbio, na época da faculdade, morei 9 meses. E depois eu voltei pro Brasil, terminei a faculdade e voltei pro Japão alguns anos depois, em 2019, e fiquei 2 anos e meio lá. Então, muita gente que veio aqui pro canal me conheceu na época que eu tava no Japão. Depois que eu voltei, como eu não postei mais nada, talvez não saiba nem que eu tinha voltado pro Brasil. Eu voltei em agosto de 2021 e agora a gente tá em outubro de 2022. Até eu me readaptar aqui no Brasil foi um pouco, eu diria complexo, mas assim, demorou um pouco, porque quando a gente voltou ainda tava no meio da pandemia. Bom, não sei se a pandemia um dia vai acabar, se já acabou, enfim. Mas eu não tinha tomado nenhuma vacina ainda. Eu cheguei aqui no Brasil e tomei a primeira dose da vacina. Depois de um mês tomei a segunda. Então, nesse meio tempo, eu fiquei bastante isolada. Até, assim, começar a sair e fazer as coisas, demorou alguns meses ainda. Aí agora que as coisas estão meio que normais, novo normal, não sei bem dizer. E nesse meio tempo, entre o ano passado e esse ano, as minhas irmãs e eu abrimos um ateliê físico aqui em São Paulo. A nossa ideia era que fosse uma espécie de Little Yarn Shop, no conceito que tem fora do Brasil, então nos Estados Unidos, na Europa, até mesmo no Japão, onde eu tava. Tem esse tipo de loja, assim, mais intimista, que não é aqueles lojas que eles chamam de big box, né? Grandes redes, grandes marcas, e que é voltado para as artes manuais, artes têxteis, principalmente, né? Então tem vários tipos de fios, materiais, aulas, cursos, e que a gente pode ir lá, tomar um café, conversar, né? E se encontrar com as amigas, conhecer outras pessoas que gostam das mesmas coisas que a gente. E a gente sentia falta de um espaço assim em São Paulo, né? Que fosse acolhedor, que a gente se sentisse à vontade para poder fazer as nossas manualidades do jeito que a gente gosta, encontrar com pessoas que têm, assim, o mesmo jeito de pensar que a gente. E a gente resolveu criar esse espaço. Fica, para quem conhece a cidade de São Paulo, fica no bairro de Pinheiros, então é um bairro bem diverso, assim, então tem um público bem variado, desde pessoas que moram lá há muitos anos, talvez até a vida inteira, até jovens, pessoas que acabaram de mudar para São Paulo também, muitos estudantes, enfim, tem gente de tudo quanto é idade, de classes sociais diferentes, com jeitos de pensar diferentes, e que isso agrega muito, né, pra gente como pessoa. É muito bom a gente ter esse contato com as pessoas por meio do ateliê. E com isso a gente acabou criando um podcast também aqui no YouTube, as minhas irmãs e eu, a Denise e a Yuyu. E toda segunda-feira a gente faz o podcast ao vivo, né? O jeito que a gente encontrou de fazer por meio de lives, porque gravando e editando assim não ia dar, um pouco difícil pra gente fazer nessa rotina, e então a gente resolveu fazer ao vivo, que elimina esse processo de ter que editar, e também cada um pode fazer da sua casa, não precisa se reunir. A gente achou que ia ser melhor assim. O único problema disso é que acaba às vezes ficando muito comprido, porque a gente fala um monte, cada uma às vezes tem coisas pra mostrar, tem as novidades de produtos e de aulas que tem no ateliê, né? Mas pra quem gosta de assistir as pessoas falando sobre manualidades, fica o convite para conhecer o nosso canal. Vou deixar aqui na descrição o link. Ou se não, é só pesquisar Minha Ateliê Handmade aqui no YouTube que vai aparecer. É toda segunda-feira, às 20 horas aqui do horário do Brasil, né? Então, horário de Brasília, quer dizer, porque dentro do Brasil tem vários fusos horários, mas horário de Brasília. Bom, sobre a minha vida, minha rotina, ultimamente eu não tenho feito muitas coisas além de ir ao ateliê. A gente
Abre quase todos os dias, tem um dia da semana que é segunda-feira que a gente fecha, mas todos os outros dias eu estou por lá. E tenho feito algumas coisas de costura por lá, mas não tantas quanto eu gostaria. Tem muito trabalho da parte administrativa, comercial, que toma esse tempo, né? O próprio atendimento das pessoas. Então, ainda não consegui me organizar para costurar tanto quanto eu gostaria em termos assim, de fazer produtos novos. Tenho várias ideias, mas ainda não consegui levar tudo pra frente. Mas cada coisa no seu tempo, né? A gente vai fazendo conforme dá, dançando como toca a música. Dos outros projetos eu tenho tricotado bastante assim, né? Dentro do possível, mas relativamente bastante, é o que eu mais faço. Tenho feito um pouco de crochê e vou relatando tudo no podcast, né, com as minhas irmãs. E eu resgatei alguns projetos antigos também, porque meus pais estavam mudando de casa. E aí se começa a surgir, né, esses tesouros escondidos. E aí eu peguei algumas coisas pra fazer, pra ver se eu termino. E aí eu fiquei pensando, assim, eu tinha vontade de gravar algum vídeo pra postar no canal. Porque eu sei que tem gente que me acompanha aqui no YouTube que talvez, enfim, não me acompanhe em outros lugares. E às vezes as pessoas perguntam se eu não vou voltar a postar e eu fiquei pensando o que eu iria falar, porque não queria que ficasse também uma espécie só de diário, assim, fiz isso, fiz aquilo, tipo, minha vida não é tão interessante assim. Queria que fosse alguma coisa ligada às manualidades, mas eu já mostro tudo na segunda-feira lá no podcast do Mi Atelier, então eu fiquei, o que eu vou falar, né, no vídeo pro meu canal. Então, nesse negócio de pegar projetos antigos e tal, eu achei que ia ser legal mostrar tudo que eu tô fazendo, assim, tipo, não que eu tô fazendo, né? Tudo que eu comecei e está aqui em andamento, mas pode ser que esteja parado há muitos meses ou não, porque no podcast eu acabo mostrando mais o que eu fiz naquela semana, né? Como a gente grava toda segunda-feira, então tem esse intervalo de tempo que normalmente é o que eu acabo mostrando o que eu fiz. Mas aqui eu vou pegar todos os projetos que eu tenho, né, que eu já comecei e vou ver, assim, se eu vou continuar, vou desfazer, enfim. Talvez seja interessante, não sei. Pra mim, eu acho que vai ser bom, pra eu poder pensar o que eu vou fazer mesmo com algumas coisas que estão paradas há muito tempo. Deixa eu ver, não vai ter nenhuma ordem específica, tipo, não vou ficar fazendo em ordem cronológica e tal, porque algumas coisas nem sei o que vem antes, o que vem depois, eu vou pegar aqui na ordem que as coisas estão aqui do meu lado. Vai ser meio aleatório. Bom, o primeiro projeto que tá mais na mão é o que eu mais tô trabalhando, é esse casaco. É o Cardigan Blooming, é um design da Vanessa Victor. A Vanessa, ela apareceu um dia lá no ateliê com o casaco, eu não tava lá, quem tava era a Denise. E ela falou que gostaria de publicar a receita, mas ela não sabia assim como, né? Ela nunca tinha escrito nenhuma receita de tricô, ela tricota bastante há vários anos e ela tinha dado uma parada e retomou agora na pandemia e resolveu fazer esse casaco. Ele é cheio de bubbles, né, essas bolinhas. Ele é top-down, então começa aqui de cima, aí a gente faz um raglan, né, aqui. E depois divide o corpo e as mangas, eu tô fazendo a parte do corpo. E por último a gente levanta os pontos para fazer a barra, enfim, a carcela, né, para pôr os botões, formar a gola. É bem bonito. E aí a Giovana, a Gil, que é professora no meu ateliê, ajudou a Vanessa nessa parte inicial, então como organizar a receita, até a questão do layout, né, como você deixar a receita mais, tipo, bonitinha. E aí agora a Vanessa terminou de escrever, a gente deu uma revisada, né, ajudou também com a formatação e estamos fazendo o teste do casaco. Eu tô fazendo o tamanho número 5, que é bem maior do que eu faria, provavelmente, né, se eu fosse escolher pra mim. Mas eu tô fazendo pra Zaira, que também é professora de tricô lá no meu ateliê. E para poder testar o maior tamanho, como a gente não estava conseguindo encontrar ninguém, eu conversei com a Zaida se ela teria interesse que eu tricotasse o casaco para ela, e ela gostou, ela achou o modelo bonito. E ela tinha esse fio no stash dela,
São novelos pequenos de 50 gramas, então eu acabo colocando dentro dessa bolsinha que eu costurei. É uma bolsinha porta-novelos. Aí então o fio passa aqui pelo lado e dá pra abrir aqui, ela tem um botão magnético e nesse botão também dá pra colocar, nesse lado aqui, né, na verdade, dá pra colocar agulha de tapeçaria ou marcadores que sejam de metais, porque ele é imantado, né, ele é tipo um ímã. E aí o fio é esse novelinho aqui, de 50 gramas, Universa, dessa marca que eu não vou pronunciar porque não sei como se pronuncia. Ele é 55% lã e 45% acrílico. E é uma bagunça porque quem importava, né? Esse fio não tem mais a venda no Brasil. Mas quem importava ele é a Coats. Só que cada etiqueta fala que ele é de um lugar. Eu acho que ele é da Itália, mas não sei. Meio confuso. Mas é um fio bem gostoso de tricotar, ele é bem macio. Só que esse novelo de 50 gramas, ele se desfaz muito rápido, sabe? Ele fica tipo meio assim, todo desmantelado. Aí por isso que eu tô deixando nessa bolsinha, porque fica mais firme, né? Pra poder... Mesmo quando tá dentro da bolsa de projeto, eu acabo deixando o novelo dentro dessa bolsinha, porque senão ele se desfaz, aí começa a embolar nele mesmo e fica um caos. Aqui é o final do novelo que eu tô usando. E aí eu vou começar um outro depois. E falando na bolsa de projeto, é uma bolsa que eu ganhei da Luciana. Ela tinha essa marca... Opa, a etiqueta é bordada só de um lado. Essa marca aqui é na Itália. A Luciana é brasileira, mas mora na Itália já há muitos anos. E ela tem alguns bolsinhos por dentro, com o mesmo tecido aqui de fora. E a Luciana me deu essa bolsa quando ela veio ao Brasil, ela passou lá no Mi Atelier pra gente se conhecer pessoalmente, porque a gente se conhecia do Instagram e tal. E é super bonitinha, o acabamento é muito bonito e tem esse pingentinho aqui. Veio junto com vários marcadores e com um fio também que ela trouxe uma meada de lá e bem especial. Eu acabei usando bastante ela porque ela é um tamanho bom para colocar peças um pouquinho maiores. A Luciana não vende mais, infelizmente, essas bolsas, mas eu fiquei muito feliz quando ela me deu. E sobre o lançamento do cardigan, então a gente tá fazendo o teste. O teste vai até dia 31 agora, no final do mês. As meninas já estão quase terminando, eu acho, todo mundo. Eu que tô mais atrasada, na verdade. E espero que a gente possa lançar no mês que vem. É uma peça super gostosa de tricotar, esse ponto é meio viciante, essas bolinhas, a gente sempre quer fazer mais uma, é tipo renda ou trança, né, que tem a repetição. E é bem legal. E ele é fácil, assim, você não precisa ficar assim, sabe, quebrando a cabeça, tipo renda, que você tem que ficar lá, ai meu Deus, perdi uma laçada e fiz a diminuição pelo lado errado. Esse daqui é mais ou menos a mesma coisa e é bem visual, você percebe quando você errou. Estou gostando bastante. Então nessa mesma vibe assim de texturas, mas um projeto muito antigo. Essas são essas meias da Fabi. Gente, tá uma confusão porque eu tô usando... Bom, deixa eu falar das meias, vai. São essas meias receita da Fabi, são as meias 16. Elas são com bastante textura, mas eu fico às vezes um pouco meio perdida porque eles têm uns pontos tricô aqui no meio, sabe, desses quadrados, então tem que ficar às vezes pensando pra ver. E essas meias estão meio paradas, eu dei uma desanimada, não sei porquê. Eu queria terminar elas, mas não sei, eu penso em fazer, aí desisto. Mas eu vou fazer elas algum dia, não vou desmanchar. Eu tô pensando como eu faço o calcanhar. Eu comecei a fazer, na verdade, eu fiz algumas carreiras do calcanhar conforme a Fabi indica na receita. Mas aí ela mesma falou que esse calcanhar demora muito pra fazer, aí eu fiquei pensando se eu fazia o calcanhar tradicional, mas não sei, eu acho que esse calcanhar que ela colocou na receita, que ele é todo com ponto tricô pro lado de fora, ele dá um charme na meia, assim, então estou um pouco em dúvida sobre o que fazer. O fio que eu tô usando é agora eu não sei se é siso ou siso, mas eu acho que é siso, que é da Sundance Garn. Espero estar falando certo. E quem me deu esse fio foi a Catarina, do podcast Vão da Escada.
E a Catarina é portuguesa, mora na Noruega, o podcast dela é bem legal, ela vai mostrando também os projetos que ela tá fazendo. E é um fio, acho que voltado pra fazer meias mesmo, porque ele é 80% lã e 20% nylon. Então, assim, por ter o nylon, eu imagino que ele seja pensado pra meias. Mas, enfim, dá pra fazer qualquer coisa com ele, né? E aí a Catarina me deu essas duas cores e achei que elas ficam muito boas juntas. E por isso resolvi fazer as meias da Fabi. Acho que não comentei, mas a Fabi ela tem podcast também aqui no YouTube. É o Meias, podcast Meias, com Y. E então meio que juntou tudo, eu acho, assim, todos os temas. Espero conseguir continuar. Eu estou usando a agulha 1,5, porque minha ponta é muito solto. E esse fio, essa lã, ela é um pouquinho grossinha e a receita, ela não dá pra, tipo, você diminuir, sabe, a meia por causa desse ponto. Fica meio complicado. Eu acabei escolhendo uma agulha bem pequena pra ver se a meia não vai ficar muito folgada no meu pé, porque eu queria usar ela, tipo, pra sair, não só pra ficar em casa, mas se ela ficar muito grande, vou ter que usar só pra ficar em casa. Espero que dê certo. Essa é a agulha mais fina que eu já usei pra tricotar, assim. Dá até um pouco de medo de quebrar a agulha. Apesar de ela ser de metal, dá medo, sei lá, de ela entortar, acontecer alguma coisa muito fininha. 1,5. É da marca Chayagu. São agulhas finas. Mesmo porque uma agulha intercambiável 1,5, nossa senhora, vai ser meio difícil, acho que, de enroscar ela no carro. E essas meias eu comecei no Call de Outono da Naná, que é do podcast Mãos de Vera. E agora eu tava vendo que a Naná tá fazendo já o Call de Outono desse ano. Porque lá no hemisfério norte, né, em Portugal, é outono agora. A gente aqui no Brasil acabou de começar a primavera. Então, tipo, já faz mais de um ano que eu tô fazendo esse negócio aqui e ainda tá longe de terminar, mas enfim, tá aqui. Passando para um outro projeto que também tá parado faz um tempo, mais menos tempo, é esse kimono da Rosiene. Tem dois fatores pra essa peça tá meio parada. Eu comecei ela, não sei se em março, eu comecei ela mais pro começo do ano. E aí eu fazia muito quando eu tava no ônibus. É uma peça muito boa pra fazer no ônibus, porque depois que passa esse começo, né, que tem a renda, a peça... Bom, deixa eu começar do começo. A peça, ela começa por aqui, essa parte, e aí a gente faz a renda. Depois a gente levanta os pontos aqui nas laterais, esse e esse. E aí ela fica mais comprida, né? E a gente vai trabalhando e de volta. E aí aqui em cima esse ponto que ele é super gostosinho de fazer. É um ponto que tem um ponto slipped stitch, não sei como fala, ponto sem fazer. Conforme a gente vai passando. E aqui embaixo não, aqui em cima, ele tem na parte da frente mais carreiras desse ponto e aí dá um efeito um pouquinho diferente, como se fosse uma gola, porque aí quando a gente vai finalizar a peça, a gente tem que costurar ela aqui. Então essa primeira parte que a gente fez acaba virando a manga e aqui embaixo são as laterais do corpo. Eu tô usando o fio tape da Tramo Tramo na cor rosé. É um fio 100% viscose vortex. É uma viscose bem macia, é bem liso, é gostoso de tricotar. Ele é tipo um tubinho, tipo um I-cordzinho, então ele fica achatadinho. Eu gosto de trabalhar com esse fio, a única coisa que eu não gosto é que ele vem nesse cone, acho que eu devia novelar ele antes de começar, mas enfim, nunca pensei nisso. Quando eu começo a fazer, eu fico meio irritada, porque o cone ele fica caindo, sabe? Eu preciso comprar aquele negócio que põe o cone, que porta cone. Mas, enfim, tirando o cone, eu gosto bastante do fio. E eu acho que ficou legal nessa peça. Ela foi feita originalmente com o Tomi, né? O que a Rosiane fez no canal dela. É uma receita gratuita. Pra quem não conhece, a Rosiane, ela é brasileira e tem um canal aqui no YouTube de tricô. Ela ensina várias peças, pontos, ela ensina muita coisa mesmo de tricô. E ela tem um clube pago, que é o Clube Tricô e Tal. É tipo um clube de assinatura, assim, como se fosse, sei lá, Netflix, que você paga todo mês. E aí você tem acesso a alguns vídeos
exclusivos, receitas exclusivas, mas essa receita ela não é exclusiva do clube, ela é uma receita aberta que ela fez em parceria com a Pinguim. Então, por ser em parceria com a Pinguim, ela usou o fio Tomi, que é o fio 100% não. É alguma mistura lá de viscose com acrílico, se eu não me engano. Eu não lembro qual que é a composição, mas ela fez com fio Tomi, que é tipo viscose de bambu que eles chamam. Mas eu já tinha esses cones de tape aqui comigo, então eu achei melhor usar eles. Só que quando eu terminei essa primeira parte, que daí tipo deu pra esticar bem, eu percebi que meu ponto tá muito apertado, eu não fiz a amostra. E aí eu usei uma agulha que eu achava que era 4, mas na verdade era 3,5. E aí eu acho que o ponto, tipo assim, visualmente não tá feio, mas na hora de vestir vai ficar muito pesado. Eu acho que ia ficar mais bonito, mais gostoso de usar se fosse mais leve um pouco. Aí a câmera parou de gravar porque ela superaqueceu, né? Eu nem lembro mais o que eu tava falando. Enfim, esse negócio ficou parado porque eu preciso desmanchar e refazer com uma agulha maior, só que agora eu não vou ter tempo. Mas eu tô gostando da peça, apesar de tudo. Eu tenho vontade de realmente fazer uma coisa que eu vou usar. Por isso não vou deixar ela do jeito que ela tá. Quero que ela fique mais levezinha. Mas ainda não tive tempo de fazer isso. Então esse tá na pilha do desmanchar, mas não desistir. Esse outro projeto é uma blusa que eu estava fazendo pra minha mãe. Nossa, parece um Frankenstein, tá sem um braço. Eu fiz pra minha mãe, eu já tinha terminado. A receita chama Alls, da Kate Davis. São umas corujinhas fofas. Só que a blusa ficou com a manga muito curta, eu não sei porquê. Tipo, pra mim ela tá curta. Pra minha mãe não fica tão curta, mas fica um pouco curta ainda. E ela tá um pouquinho justa, apesar de eu ter feito, tipo, maior do que deveria, assim. Não do que deveria, né? Do que eu tinha feito. Eu já tinha feito essa blusa uma vez, desmanchei porque foi muito justa. Aí refiz um pouco maior, só que mesmo assim ela continua ainda um pouco apertada, mas o maior problema eu acho que é a manga, que ficou muito curta, fica meio esquisito quando ela usa. Então eu vou desfazer, como eu tenho mais dessa lã, que é a certificada da Pinguim, eu vou desfazer aqui a pala, porque a blusa é bottom up, né? Então eu vou desfazer aqui a parte de cima e fazer uma coruja a mais, porque essa parte do corpo até que tá boa. Aqui no busto que ficou meio justo. Porque esse fio, na verdade, ele é muito fino pro que pede a receita. A receita é pra um fio tipo bulk e esse é meio worsted, assim, Aran, sei. Então eu tive que fazer uma mega gambiarra na parte da amostra. Eu fiz ela com a agulha 8. E aí a manga eu preciso aumentar um pouquinho, então vou aumentar um pouco a manga, deixar também aqui, colocar mais pontos aqui em cima, né, subir ela, aumentar ela pra cima aqui, porque ela também é de baixo pra cima. E aí nisso vai dar pra ter mais pontos aqui, né, também na parte das corujas, então ainda preciso parar e fazer essa conta, preciso desmanchar. Na verdade eu ia aumentar só a manga, por isso que eu tipo só tirei a manga e deixei o resto aqui. Mas daí eu fiquei pensando em vou aumentar tudo, então eu tenho que desmanchar tudo, na verdade, a pala, tirar essa manga, aumentar as mangas e refazer a pala. Mas assim, tá no, tipo, coisas a fazer, não desisti, mas não sei quando que eu vou fazer isso aí. Esse projeto aqui é bem novo, comecei na semana passada, mas eu só não terminei ainda porque ainda não deu tempo. Eu tenho que terminar, aliás, porque é um teste, tem que estar pronto até o final do mês. É um chale que eu tô fazendo, que é uma receita da Cris Chip. Ele tá ao contrário. Ele é assim. Então ele é um chale que ele é tipo um semicírculo. Ele começa aqui nessa ponta e vai aumentando, aí depois uma parte fica o mesmo número de pontos, depois ele vai diminuindo. E aí ele fica com essa parte de baixo barrada e essa parte aqui toda em ponto meia. Não sei se vai dar pra ver direito, porque esse fio ele é bem fino. Ele é o sur dos fios da fazenda. A Denise novelou pra mim e ficou um mega novelão. Ele tem 500 metros em 100 gramas. Esse aqui é tingido na... Acho que agora eu não lembro se é naturalmente. Eu acho que naturalmente com murici cerrado, mas pode ser que eu esteja enganada. Eu tô sem a etiqueta aqui, eu não lembro nem o número da cor, nem o nome, enfim. Péssima podcaster. Mas é tipo um rosa.
meio malva, meio roxo, assim. É bem bonito, eu gostei pelo menos, né? E esse fio é bem gostoso de trabalhar porque ele é um fio single, né? Um cabo só. Então ele é bem macio, mas ele é meio irregular e o fato dele ser bem fininho assim faz com que o ponto fique mais irregular. Eu pelo menos não sou muito assim, o ponto não é super, né, tipo, certinho. Assim, olhando tá meio esquisitinho, mas eu tenho fé que depois de blocar vai, tipo, se transformar, vai ficar bem melhor. É uma renda que não é muito fácil nem muito difícil, não é tipo Netflix, mas também não é impossível. Eu acho que ela vai ficar um desenho bem legal. Tô usando os marcadores de ponto da Thelma Casa Craft, que a gente vende lá no meu ateliê. Eles são feitos com pingentes super fofinhos. Esse aqui é de banana. E esse é um coraçãozinho liso. É super brilhante. E os metais são de ótima qualidade. A Thelma faz tudo com muito cuidado e capricho. Quem tiver interesse, tem no nosso site, lá no meu ateliê. E tem também na loja física. E eu tô usando a agulha 4 da Knit Pro Symphony. Esse aqui tem que dar continuidade porque preciso terminar logo. O próximo projeto tá parado faz um tempo também. Esse eu tenho certeza quando eu comecei, porque eu comecei no dia do meu aniversário. Eu pensei, eu posso me dar de presente um cast on. Apesar de, né, eu ter vários projetos em andamento. E esse é o Chale Camomila, da Jojo Tricô, Paula Leme. Agora eu não sei qual que é o direito e qual que é o avesso. Deixa eu olhar aqui a renda. Acho que tá certo. Esse aqui é o direito, que tá aparecendo aí na câmera. Não vai dar pra mostrar direito, porque estou no meio da carreira. E são muitos pontos, não vou terminar só pra conseguir abrir aqui. Mas ele é um chale, tipo, enorme. A Paula fez usando fio worsted na receita original. Eu tô usando um fio sport que eu comprei no Japão. Eu já mostro qual é o fio. E então ele vai ficar teoricamente menor, mas mesmo assim eu acho que vai ficar bem grande. E ele intercala essas partes de renda. Quer dizer, aqui no começo não é uma renda, né? Tem várias. Quer dizer, é uma renda, mas não é essa aqui de baixo. Então aqui tem umas laçadas e tal, aí depois vem ponto arroz, depois vem aqui essa renda. Acho que ela chama de ponto folha, alguma coisa assim. E aí depois vem ponto arroz, e aí depois vem essa renda de novo. É uma renda bem tranquila também. E aí depois eu acho que essa renda é um monte de repetições da renda, e depois que volta, eu não sei se volta ponto arroz, agora eu não lembro exatamente, preciso olhar na receita certinho. Mas tipo, agora já tá ficando bem grande e ainda vai crescer. Eu tô usando esse fio aqui, a tag tá aqui do lado. É esse fio da Daruma, é uma marca japonesa. Daruma é aquele bonequinho, que talvez vocês já tenham visto, que ele vem com os olhos tipo brancos, assim, pra você pintar um olho. E aí você faz um pedido. Quando esse pedido se realizar, você pinta o outro olho. E aí ele é feito de 80% lã merino, 20% baby alpaca. Então ele é super macio. E ele era bem caro, mas eu comprei numa promoção, por isso que eu acabei comprando vários novelos. Eu ia fazer uma blusa com eles, uma camisola para os portugueses. Mas quando peguei a receita do chá e achei os novelos, sabe quando uma coisa dá match com a outra, o novelo de lã com a receita, eu achei que ia ficar bom e está ficando. Eu tenho vontade de terminar esse chale logo, mas, tipo, acabaram entrando muitos outros projetos na frente e isso daqui não é, tipo, minha prioridade. Mas é bem gostoso de tricotar. Aí ele tá nessa sacolinha que eu ganhei quando fiz a compra da Daruma também. Tem os desenhos de coisas de tricô. O próximo projeto faz um tempão que tá comigo. Eu comecei lá no Japão. É uma meia, quer dizer, na verdade aqui é um par de meias, né? Só que é aquelas meias que você tricota um tubo inteiro, e aí depois divide e faz os calcanhares e a biqueira, né? Eu fiz já uma meia dessa, só que eu não sei o que aconteceu, que, tipo, eu fiz a conta errada e ela fica um pouco comprida pro meu pé. E aí essa daqui eu já fiz a parte do canelado da barra no começo, aí depois eu vou ter que dividir e fazer a barra
pro próximo pé e fazer o calcanhar e a biqueira, como eu comentei. E aí eu tava usando essas agulhas, são aquelas tipo shorts, né, bem curtinhas, de circunferência pequena, número 2, se eu não me engano. Número 2. E é 2 milímetros. 2,1 pra falar a verdade, porque lá no Japão essas numerações meio loucas. É o resto do novelo que eu usei pra fazer um par de meias pro Wake. Só que aí eu tô morrendo de preguiça de cortar isso, e aí eu fico com medo de dar errado igual aquela outra, porque isso é um negócio que meio que se errar já era, né? Aí fiquei pensando se eu fazia pro meu avô, só que aí eu tenho que medir o pé dele, enfim, tá meio parado aqui, algum dia eu vou fazer ele, não vou desmanchar. O próximo projeto é o meu projeto mais antigo, com certeza absoluta. Eu ganhei essa tela quando eu tinha acho que 10 anos ou 12 anos, eu não lembro exatamente, da minha tia-avó. Ela tava fazendo esse tipo de tapeçaria na época, ela fez vários tapetes. Aí, como era meu aniversário, ela viu que eu gostei, né? Eu tava na casa dela ou encontrei com ela, não me lembro. E comecei a ajudar a fazer e ela viu que eu gostei, ela perguntou se eu queria e aí ela preparou, ela comprou nessa tal lagarça, que é de fazer tipo tapete de arraiolo, esse tipo de tapeçaria. E aí ela fez a borda, né, tipo fez o acabamento da borda. E aí eu lembro que ela começou, ela deu assim uma parte já feita, né, com esse ponto chama ponto Esmirna. E aí aqui atrás dá pra ver melhor o desenho, como é que tá ficando. No desenho do pool, eu lembro que eu que escolhi de uma revista de ponto cruz, na época minhas tias, minha mãe bordavam bastante ponto cruz, eu também bordei. E aí a gente escolheu esse gráfico do pool. E tipo assim, eu nunca fui super fã do pool, eu não sei porque que eu escolhi esse, mas enfim. É bonitinho, né, pelo menos. E aí ela me deu um kit e a minha mãe é super organizada, guardou tudo dentro dessa caixinha que tá escrito aqui, bordado. Aí quando eu abri eu fiquei, meu Deus, olha quanto Esmirna. E aí o tapete também tava guardado num saquinho de plástico e tal, minha mãe bem organizada, então foi isso que salvou. Porque se dependesse de mim, não sei onde é que ia estar isso daqui. Aí é isso que eu tava falando, que como meus pais iam se mudar, aí eu acabei resgatando esse projeto. E aí eu tô fazendo primeiro todo o contorno de preto, porque essa é a parte mais chata, assim, fazer o contorno, eu acho. Bom, pra quem não conhece o ponto Esmirna, ele é um ponto que a gente usa essa agulha, que ela tem a ponta abertinha, não sei se eu conseguir mostrar. Ela abre assim e fecha. Mas essa parte que abre e fecha, ela é meio que solta. Então, quando a gente encaixa ela aqui na tela, a gente encaixa só a parte de cima. Não sei se tá aparecendo. A gente encaixa aqui esse buraco. E aí a gente passa o fio, que ele tá cortadinho nesses pedacinhos. A gente passa o fio aqui na parte de baixo, né? E prende com essa parte de cima que abre e fecha. Aí a gente prende com essa parte de cima que abre e fecha. E aí puxa. E aí ele forma tipo uma alcinha aqui na parte da tela. Bom, ficou meio torto porque tava fazendo de qualquer jeito. Mas a ideia é que o fio fique dobrado bem no meio aqui na agulha pra ficar sempre a mesma altura. E pra cortar esses pedacinhos de lã, a gente tem essa reguinha que vem junto com a agulha. Bom, pelo menos o meu kit vinha, né? Daí a gente pega o fio, enrola aqui nessa reguinha. E essa reguinha, ela tem uma canaleta aqui na parte de cima. Daí a gente pega a tesoura, encaixa nessa canaleta aqui e vai cortando o fio. Aí eles ficam todos do mesmo tamanho. E aí a minha tia, quando deu o kit, ela me deu também, tipo, já alguns pedacinhos cortados. Me deu um pouco do fio. E o fio que ela me deu é o para-tapete, que é da Pinguim, é um fio bem tradicional, só que ele não vem em quantidade suficiente para terminar tudo. Aí então eu tenho um pouco mais do amarelo, o vermelho eu tenho, mas o vermelho eu não vou mais usar porque é só da roupa. Mas já acabou o bege, o verde e o azul e o rosa. E ainda tenho tipo mais desses elementos para fazer aqui em cima, então eu vou precisar comprar.
O bom foi que ela marcou qual eram os números das cores. Então aqui tem o rosa, o amarelo. Ela tinha colocado todos esses saquinhos, tipo de piloque, assim, sabe? Com os números. Tipo aqui a letra da tia. Então agora fica mais fácil pra eu ir atrás desse cor. Obviamente não vai ser o mesmo lote, mas... enfim, pelo menos vou terminar de alguma maneira. E o último projeto que eu tenho pra mostrar tá aqui. É a minha tela de punch needle. Punch needle é um bordado, é outro tipo de bordado, né? Que também é meio ligado a essas coisas de tapeçaria, tapetes. E aí esse é o avesso do punch needle, que formam essas argolinhas, a texturinha. E aí você pode usar como direito ou avesso qualquer um dos lados. Então o lado que a gente trabalha, no caso, é esse aqui, que o ponto fica mais achatadinho, né? E o avesso ficam essas argolinhas, mas muita gente acaba usando as argolinhas como lado principal, é o que eu vou fazer também. Só que, por exemplo, o miolo das flores eu fiz pelo avesso, né, por esse lado, pra ele ficar achatadinho. E aí as folhas estou fazendo assim, mas essa parte branca e a parte cinza, acho que desse lado dá pra ver melhor, né? Essa parte branca e essa parte cinza eu vou fazer pelo outro lado, pra ele ficar achatadinho também. Essa tela, ela já vem assim pintada, com esses desenhos, já nas cores, né? Tipo, você pode mudar as cores, mas enfim, é uma sugestão. E eu comprei com a Ana Craftbox. A Ana, ela é professora de punch needle, ela tem vários materiais na loja online dela, vou deixar linkado aqui na descrição também. E ela é uma pessoa, assim, muito legal, assim, mesmo sem conhecer ela pessoalmente, eu já achava ela uma pessoa muito simpática, assim, eu gosto muito de acompanhar, tipo, os stories dela no Instagram, e depois de conhecê-la ao vivo eu fiquei ainda mais fã. Ela foi dar uma aula de punch needle lá no meu ateliê em maio, e amanhã, dia 15 de outubro, a gente vai ter a segunda aula com ela lá, é a mesma oficina de iniciação ao punch needle. E foi depois dessa primeira aula que ela deu em maio que eu me empolguei e comprei essa tela. Eu já tinha feito um projeto de punch needle quando eu tava no Japão, mas assim, eu sofri um pouco, não tava dando muito certo, e depois que eu vi a aula dela que eu entendi por quê. Eu tava usando meio que a agulha com o fio e o tecido não combinavam muito bem, então eu tava tendo mais dificuldade. Aí com esse aqui ela já manda um kit, né, tipo, eu comprei o que vem o kit, que vem já com vários novelinhos de fio na cor certa pra fazer o projeto. Tem vários mesmo, em todas as coisas que você precisa. E aí vem dentro dessa sacolinha de tecido. Não sei se foi a própria Ana que costurou, mas talvez. Vem assim com a etiquetinha dela. E eu tô usando essa latinha de chá. Fica a sugestão também, esse chá é muito bom. Ele é da Moncloa, ou Moncloa, não sei como se fala. Chama Berlim. E aí, pra quem gosta de chá de frutas, ele é muito bom, nossa, maravilhoso, assim. Ele tem maçã, mamão, abacaxi e mirtilo. Sabor morango, pitaia, espinheiro marítimo, arônia, goodberry, kiwi e cranberry. Eu amo. Tanto que eu já tomei 2 latinhas dele e agora eu preciso comprar mais. E aí eu uso essa latinha pra apoiar esses novelinhos dentro, porque um dos segredos do punch needle é que o fio tem que estar sempre correndo muito bem. Se o fio não corre, ele pega assim e aí o ponto começa a se desfazer. E aí então a latinha ajuda com isso. E deixa eu pegar a agulha. E a agulha do punch needle é essa. Bom, esse é o modelo que eu tô usando, ele é da Lavor, é uma agulha portuguesa. Ele tem um cabo de madeira e aqui embaixo a ponta ela é regulável. Girando essa rodinha ela muda a altura. É que eu não quero mexer pra eu não mudar, porque essa altura é o que faz o loop aqui, né, a altura da argolinha. Então eu não quero mudar porque eu quero que fique a mesma altura aqui das outras partes. E aí ela vem com mais 2 espessuras de ponta, mais finas. Essa daqui é a mais grossa desse kit. E aí então dá pra usar com outros fios mais finos também. E aí vem com esse passa-fio, que é um araminho, porque essa agulha você precisa passar o fio por dentro. Tem algumas agulhas que tem tipo uma ranhura aqui, uma fenda, que você consegue encaixar o fio sem usar o passa-fio.
Essa é uma agulha bem pequenininha, então tem gente que não gosta, né, que tem um pouco de dificuldade de segurar. Pelo tamanho da minha mão, eu achei bem bom, assim, eu acho que encaixou certinho, sabe? Eu acho bom porque ela é leve e tal, e eu acho ela muito, assim, confortável. E então eu gosto bastante. Eu acho super legal a embalagem que ela vem, no sentido desse lettering, né? Dessas letras que parece, tipo, bem antiguinho, assim. Pelo que eu entendi, é uma marca bem tradicional em Portugal. E aí eu acho super fofinho, né? Mas ela não é muito prática, devo dizer. Eu queria uma que encaixasse, porque na verdade a agulha vem desmontada, né? Vem essa parte aqui no meio do cabo e as pontas ficam todas juntas nesse outro partezinho, nesse outro compartimento do bolso. Mas eu preferia que fosse alguma coisa que eu consigo colocar a agulha inteira fechada. Talvez eu deveria costurar uma bolsinha pra ela, mas... Enfim, planos. E aí, como eu vou usar esse lado aqui, né, como lado direito, esse lado aqui eu tô deixando todos os fios, né, pra depois cortar e fazer, tipo, o acabamento com cola. Eu tô pensando em fazer uma almofada com esse daqui ou uma sacola, eu ainda não decidi. Quando eu terminar eu vou ver. Bom, então como eu disse, esse era o último projeto que eu tinha pra mostrar. Eu acho que eu peguei tudo que tava aqui comigo. Eu sei que tem uma almofada de crochê que eu comecei também, mas eu não sei onde eu enfiei ela. Não sei se tá na casa dos meus pais ou se tá aqui no meu armário, que eu não cheguei, tipo, arrancar tudo que tava dentro do armário. Eu só fui pegando as coisas que eu encontrei. Que é com um fio bem fininho, que eu tinha achado também na casa dos meus pais. Mas fica para um próximo vídeo. E espero que vocês tenham gostado. Não sei se foi interessante ou se ficou, para quem acompanha o podcast do Minha Atelier, talvez tenha ficado um pouco repetitivo. Mas é legal também ver assim um vídeo, acho que mais gravado, né? Um pouco diferente de ver ao vivo, e aqui também com a câmera eu consigo mostrar melhor os detalhes. É uma coisa que eu sinto falta no podcast ao vivo, mas enfim, né? A gente ganha de um lado e perde do outro. Do ao vivo é bom porque a gente tem a interação ali na hora, né, com as pessoas, e também tem essa possibilidade de deixar gravado para quem quer assistir depois, e é mais prático para quem produz o vídeo porque não precisa editar. Mas é isso, eu espero voltar aqui no canal algum dia, não posso prometer nada, mas espero que tenha sido legal pra você que tá aí do outro lado, e obrigada por assistir o vídeo. Até o próximo, beijão!